Bom dia a todos. Bom, primeiramente eu queria agradecer a direção do STJ, o ministro Francisco Falcão, em especial ao ministro Herman Benjamin, que para nós é um dos exemplos nessa questão ambiental extremamente importante para nós e para o futuro da humanidade, para o presente, obviamente, e o futuro da humanidade. Bom, não poderia ser mais salutar fazer este evento aqui em Brasília, exatamente no STJ, para tratarmos sobre questões ambientais, e já que nós estamos nos aproximando ao Dia Mundial do Meio Ambiente, e aqui quero fazer o registro, que foi uma decisão da Organização das Nações Unidas na Conferência de Estocolmo, em 72, quando elegeu o dia 5 de junho o Dia Mundial do Meio Ambiente. E nós estamos muito próximos a essa data, e não seria mais oportuno do que o que estamos fazendo efetivamente aqui hoje, neste seminário de planejamento estratégico sustentável do Poder Judiciário. Nós tivemos ontem discussões com a participação do ministro Herman, do ministro Raimundo Carreiro, do secretário Gaetani, enfim, de técnicos aqui do STJ, da Kathleen, doutora Kathleen. E hoje temos um segundo dia de discussões acerca do assunto. E eu iniciaria numa indagação que eu tenho recebido por muitos locais onde nós temos passado, já tivemos a oportunidade de conversar em escolas de magistraturas, em universidades. O que Tribunal de Contas tem a ver com a questão ambiental? Esse é o grande questionamento inicial, e posteriormente farei um desafio a todos, diante daquilo que a gente tem realizado, que nós temos realizado ao longo dos últimos anos, nessa questão do controle ambiental. E quando se fala no controle ambiental, os problemas ambientais que nós vivenciamos no mundo, antes de ser propriamente a questão de destruição dos ecossistemas, ele também diz respeito a vários outros problemas, como, por exemplo, a questão da saúde pública, que está intimamente ligada a problemas por exemplo, de resíduos sólidos. E obviamente, ontem nós conversamos e todos mencionaram o artigo 225 da Constituição, e eu não iria aqui fazer nenhum desafio com relação a uma análise mais profunda daquilo que diz o ordenamento constitucional, porque estou diante de juristas, diante de técnicos, mas é importante dizer que o grande guarda-chuva, o grande arcabouço de tudo aquilo que nós nos propomos na questão ambiental está inserido no artigo 225. Quando lá está determinado que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se, e aí está a primeira resposta ao questionamento de por que o Tribunal de Contas ou os tribunais de contas e quais são as razões que os tribunais de contas têm na responsabilidade do combate aos crimes ambientais, do ponto de vista inicialmente preventivo, exatamente por essa imposição que a Constituição, que o legislador constituinte colocou na lei maior desse país, para, com isso, defender, preservando as presentes e futuras gerações. E aí está também a essência principal da questão do planejamento estratégico sustentável, inserido exatamente nesse
artigo da Constituição da República Federativa do Brasil. E quando eu disse anteriormente, o que Tribunal de Contas tem a ver com tudo isso? Questionei aos senhores, indaguei aos senhores, e a resposta está lá exatamente inserida no artigo 70 da Constituição. Quando incumbe a nós, tribunais de contas, a responsabilidade pela fiscalização contábil, orçamentária, financeira, operacional e patrimonial. Eu confesso que muitas vezes tive dificuldades, porque a ideia que se tinha dessa instituição é que nós cuidávamos somente das questões relativamente às contas públicas, a dinheiro, o accountability voltado efetivamente e somente para a questão dos recursos públicos, financeiros, orçamentários. Quando, na verdade, nós temos muito mais atribuições estabelecidas lá no artigo 70, quando determina que a fiscalização também é operacional e patrimonial. E aí, a indagação, o que isso tem a ver com o meio ambiente? E se nós formos à Constituição, ainda no artigo 225, no seu parágrafo 4º, diz exatamente o seguinte: a floresta amazônica, a Mata Atlântica, o Pantanal Mato-Grossense, a Serra do Mar, são patrimônio nacional. Se são patrimônio nacional e a nós é destacada a responsabilidade do controle orçamentário, fiscal, financeiro, operacional e patrimonial, por que os tribunais até então não cumpriam aquilo que está garantido na Constituição e nas leis infraconstitucionais com relação à proteção do meio ambiente? E exatamente em cima dessas premissas garantidas na Constituição que os tribunais de contas fazem as suas auditorias ambientais, exatamente no sentido de preservar e garantir aquele meio ambiente estabelecido lá no artigo 225, sadio, visando as presentes e futuras gerações. Agora, uma coisa extremamente importante que deve ser dito aqui também, é que nós não fazemos controle prévio, nós fazemos controle preventivo. Se nós temos a competência de fazer a fiscalização operacional e patrimonial, e se nós fazemos o controle da gestão pública, se nós fazemos o controle do ato administrativo, como determina a Constituição lá no seu artigo 70, sobre os aspectos da legalidade, economicidade e legitimidade. Se nós temos essa competência, como é que nós não analisamos as licenças ambientais, por exemplo? É claro que nós precisamos entender que esses aspectos garantidos na Constituição pelo legislador constituinte originário, ele quis colocar todo o poder público, portanto, nós somos também poder público. Exatamente por isso, a presença do ministro Raimundo Carreiro, e eu estou aqui para mostrar aos senhores exatamente essa grande indagação que se fazia e que sempre fez e que ainda eu não tenho dúvida alguma, ainda é questionada por muitos e quiçá por muitos que estão aqui presentes. Portanto, o controle preventivo ele se dá na antecipação dos danos ambientais. E a nossa perspectiva é exatamente do risco e não do dano. A nossa análise é sobre a perspectiva do risco. Há a possibilidade de dano ambiental ocorrer, porque quando o dano ambiental ocorre, muitas das vezes ele é irreversível. Ele é irreversível. O Poder Judiciário, quando é acionado por uma ação civil pública, aqui tem vários juízes, ele é acionado por uma representação do Ministério Público, por uma ação do Ministério Público, para coibir dano ambiental, muitas das vezes, como disse ontem o ministro Herman Benjamin, irreversíveis. Danos irreversíveis. E nós, enquanto órgãos de controle, repetindo, que faz o controle da gestão administrativa,
o controle da gestão pública, o controle do ato administrativo, nós temos exatamente, por podermos agir de ofício, a possibilidade de nos anteciparmos a todos os danos ambientais. E quando se fala em planejamento estratégico, e aqui eu não quero, obviamente, ler o que está aí, é só um demonstrativo, eu aqui vim fazer uma grande reflexão, uma discussão, para que nós pudéssemos aguçar e tentar encontrar um caminho de aproximação, e lá na frente eu vou mostrar como isso é possível, porque na prática nós já tivemos situações em que isso pode ser efetivamente comprovado. Então, fazer planejamento estratégico sustentável é exatamente cumprir a essência do artigo 225. Porque nós precisamos reduzir os impactos ambientais. E para reduzir os impactos ambientais, nós precisamos nos antecipar, muitas das vezes, a situações que podem ocorrer no futuro. E é exatamente isso que o Tribunal de Contas faz ao analisar as licenças ambientais, ao analisar as licitações sustentáveis. As licitações públicas, hoje tidas como licitações sustentáveis, lá garantido e estabelecido na Lei 8666 e, posteriormente, a modificação que houve na 12349, quando nós precisamos garantir a observância dos princípios constitucionais da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Aí ontem nós discutimos aqui essa questão da melhor proposta, ou menor preço. Necessariamente o menor preço não é o melhor para a administração. Por exemplo, se nós precisamos comprar lâmpadas para iluminação, por que não utilizar a lâmpada LED? Não, mas a lâmpada incandescente é mais barata. É mais barata naquele primeiro momento, mas a médio e longo prazo, e principalmente sob a visão do impacto ambiental, tornar-se-á muito mais barata. Portanto, o princípio da economicidade não estará ferido. E é isso que as instituições precisam entender para podermos avançar do ponto de vista da qualidade dos serviços públicos, visando os resultados que nós todos almejamos. Então, como eu falei anteriormente, o licenciamento ambiental, que é um instrumento da política de meio ambiente, ele é verificado pelas cortes de contas no seu nascedouro. E se não houver, nesse licenciamento ambiental, os pré-requisitos legais cumpridos, efetivamente cumpridos, nós podemos, enquanto órgãos de controle, agir de ofício e impedir que a licença ambiental possa ser efetivamente expedida, se ela não cumpre os critérios legais, como também nas licitações, sob o ponto de vista da análise do impacto ambiental, verificar que se lá há estudo de impacto ambiental, se o EI e a RIMA ali foi estabelecido de forma correta. Então, como eu disse anteriormente, a nossa visão é em função do risco ambiental e não do dano. Nós nos antecipamos a esse dano ambiental que poderá ocorrer caso os preceitos, os pré-requisitos nas licitações, nas licenças ambientais, eles não estejam acontecendo dentro de critérios que todos nós consideramos como o risco que pode haver ao dano ambiental, se assim se possa dizer. O Tribunal de Contas, já que nós estamos falando de planejamento estratégico, inicialmente, eu lembro quando eu fui presidente do tribunal, em 2010 e 2011, lá atrás nós já sinalizamos para um planejamento a curto prazo. E antes de eu deixar a minha gestão, de nós deixarmos a gestão, nós conseguimos realizar um plano estratégico de 2012 a 2016. Exatamente fazendo aquilo, repito, fazendo análise de cenário, análise de curto prazo, análise de médio prazo e análise de longo prazo.
Para isso existe a questão planejamento. O planejamento ele está intimamente ligado à questão da sustentabilidade. Nós só teremos aquilo que está previsto no artigo 225 da Constituição de forma completa e efetiva se nós nos preocuparmos, todas as instituições, nos preocuparmos em fazer um planejamento estratégico visando aquelas gerações futuras que está lá mencionada e visando aquilo que nós queremos para as nossas instituições e estabelecer critérios a partir das nossas decisões para incutir na coletividade um sentimento preservacionista. O Tribunal de Contas, só para fazer um parêntese, também tem um outro projeto muito interessante, a questão, por exemplo, da educação ambiental, que é uma regra constitucional estabelecida lá no artigo 225, inciso 6º, que diz que é dever do poder público prover educação ambiental em todos os níveis. E a Lei 9795 de 99 estabelece lá todos os critérios em que essa educação ambiental deve ser implementada. E nós lá fizemos um projeto chamado Projeto Cidadão, que prevê a capacitação de professores da rede municipal de ensino, dentro do ensino fundamental e da rede estadual de ensino, na parte de ensino médio, e inclusive com possibilidade de atingir o ensino superior nas universidades. Para que nós possamos cumprir efetivamente aquilo que está estabelecido na Constituição, no seu artigo 225, para inciso 6º, e na Lei 9795 de 99. Então, esse trabalho preventivo do Tribunal de Contas ou dos Tribunais de Contas são extremamente importantes e para isso nós precisamos encontrar mecanismos de interagir muito mais com o Poder Judiciário e lá na frente eu vou demonstrar na prática como isso aconteceu lá no estado do Amazonas. Portanto, nós fazemos auditorias ambientais e fazemos inspeções. Essas inspeções são as inspeções ordinárias. As auditorias ambientais são as que são propostas pelo controle externo e a própria sociedade, como eu vou mostrar também lá na frente, de que forma nós interagimos com a sociedade para que nós possamos coibir a prática de crimes ambientais. E inspeções que são realizadas pelo Tribunal de Contas. Nós, a partir de 2010, e olha que a Constituição é de 1988, e olha que isso é uma regra constitucional que era obrigação de todos nós já termos praticados muito tempo atrás. Me fala aqui de forma positiva, balança a cabeça aqui de forma positiva, Kathleen. Mas nós, infelizmente, ficamos no aguardo, no compasso de espera, enquanto isso os problemas se agigantam. E para evitar exatamente isso, a nossa ação de ofício, a nossa ação proativa, a nossa ação visando efetivamente a defesa do meio ambiente, resultou em benefício para todos através das auditorias que nós realizamos. Realizamos auditoria ambiental em resíduos sólidos. Por exemplo, na campanha lá que fizeram, a Manaus, a cidade mais limpa. Uma auditoria ambiental em licenciamento ambiental, no programa de controle ambiental para desenvolvimento sustentável, que ontem o ministro Carreiro fez referência, e que, na verdade, essa auditoria passou a ser coordenada depois pelo Tribunal de Contas da União, envolvendo todos os estados da Amazônia, inclusive, como disse o ministro ontem, os países da Panamazônia. 12 países participaram dessas auditorias. E esse fato iniciou exatamente numa conversa que nós tivemos com o presidente Nardes, o ex-presidente Nardes, que informávamos, inclusive já na Rio+20, quando tivemos a oportunidade de fazer uma demonstração daquilo que fazia o Tribunal de Contas, quando informamos que nós estávamos fazendo uma auditoria nas unidades de conservação e que seria extremamente importante que o Tribunal de Contas da União tomasse a frente desse processo, porque nós não conseguíamos convencer os estados vizinhos lá do Amazonas,
ou seja, dentro da floresta amazônica, dentro da maior reserva de hidromineral do planeta, dentro da maior reserva de biodiversidade do planeta, nós não conseguíamos sensibilizar que era uma ação e uma prática importante a ser adotada. E como tal, foi realizada essa auditoria ambiental em unidade de conservação, e lá detectamos uma série de problemas. Os achados de auditoria, como disse ontem o ministro, realmente fez com que todos nós pudéssemos estar fazendo uma grande reflexão acerca dos problemas ambientais que hoje nós estamos passando, para evitar que nós tenhamos no futuro situações como hoje acontece nos Estados Unidos, onde pouco mais de 5% das suas florestas são preservadas. Auditoria ambiental nas unidades de conservação, como disse, auditoria ambiental no sistema de abastecimento de água pública. Vou mostrar daqui a pouquinho algumas fotos. Aí, volto a indagar, o que é que o Tribunal de Contas tem a ver com isso, com águas? O Tribunal de Contas tem exatamente por conta daquilo que eu disse no início, e o Tribunal de Contas fez mais. Fez análise, por exemplo, físico-química da água, não o tribunal, determinou, mandou para um laboratório para fazer essa análise físico-química, e o resultado foi assustador. A população, como disse anteriormente, antes de ser um problema ambiental, é um problema de saúde pública dos mais graves. A população está com todas as enterites que se tem conhecimento, hepatite e outras doenças provocadas pela água. Em função da contaminação dos rios e igarapés com lixo, do lençol freático com chorume. E nós podemos nos antecipar, e nós podemos exigir do gestor que ele, por exemplo, faça análise constantemente daquela água, como a lei assim determina. E tem local que sequer ouviu falar de análise de água, e o povo do interior do Amazonas toma água, muitas das vezes, captada diretamente de poços artesianos e captada dos rios, que ainda, se não tão poluídos, mas também com processo de poluição pela constatação da existência de coliformes fecais, por exemplo. As inspeções que nós fizemos no Tribunal de Contas, e aqui pelo Tribunal de Contas, melhor dizendo, e aqui, eu repito, nós estamos fazendo uma demonstração, uma discussão, não vamos nos aprofundar, porque, repito, estou lidando aqui com juristas, e aqui não há o que se discutir muito aprofundadamente, até porque não temos tempo para isso, as questões legais e os aspectos constitucionais de cada um desses itens que nós vamos apresentar. Fizemos um programa de saneamento dos igarapés de Manaus, urbanização do complexo de uma avenida lá em Manaus das Flores, e fizemos inspeções em função de extração de seixo no município do interior. E vale ressaltar, recentemente, passando aqui, eu faço um outro parêntese, por um município do interior chamado Nhamundá, perto de Parintins, acho que todos conhecem aqui Parintins. Aliás, no final, permitam-me brindá-los com uma música para a reflexão de todos acerca dessa questão de dano ambiental e que diz respeito à cidade de Parintins, que, antes de mais nada, eu quero deixar registrado que o povo de lá, como o povo de todo o estado do Amazonas, tem o ânimo de preservação da floresta, portanto, faz cultura e mostra ao mundo inteiro que tem condições e capacidade para fazer cultura e de qualidade excepcional, e todos estão convidados a, no final de um mês de junho, participarem desse festival. Daqui a pouquinho eu adentro mais essa questão. Um outro ponto fundamental que nós tivemos também em termos de auditoria ambiental no Tribunal de Contas foi a inspeção na área de resíduos sólidos em 19 municípios do estado do Amazonas. Esse trabalho, inclusive, eu tenho muito orgulho que ele foi remetido em 2013 ao maior congresso internacional de resíduos sólidos em Viena, na Áustria, da International Solid Waste Association, e mais de 1.200 trabalhos foram remetidos para lá, de universidades do mundo inteiro, universidades de ponta do mundo inteiro, dos Estados Unidos, da Alemanha, do Japão, enfim, do mundo inteiro. E nós tivemos a satisfação de o trabalho que foi realizado nessas inspeções que foram realizadas pelo Tribunal de Contas ter sido escolhido para apresentação nesse grande congresso
em Viena da Áustria, mas eu digo que isso deve-se muito mais pelo trabalho propriamente dito, mas principalmente pela grife Amazônia e por aquilo que o mundo hoje tem de sede e tem de necessidade de estar discutindo esse bioma que é o maior do mundo, é a maior reserva, como disse, mineral, florestal do mundo e que precisa ser preservado por todos. Fizemos em 19 municípios, num estado de 1,5 milhão de habitantes. E olha, vejam as dificuldades que é andar num estado de 1,5 milhão de habitantes, onde muitas das vezes você só vai de bote, motor, barco, você vai de avião, porque não há estradas. Nós temos muito poucas estradas no estado do Amazonas. E olha o resultado, eu só quero demonstrar isso aí foi o resultado dos achados de auditoria. Os achados de auditoria, aí está a cidade de Parintins. Essa primeira foto aqui, proliferação de urubus, que isso é absolutamente, infelizmente, não vai deixar de existir enquanto houver lixões a céu aberto. Nós temos 5.557 municípios no Brasil inteiro, no Brasil. De 5.557 municípios, todos ou têm ou já tiveram um lixão. E a grande esmagadora maioria, acho que muito mais de 4.000 municípios, é o que eu estimo, hoje ainda possui lixões a céu aberto, lixões, acho que muito mais, uns 5.000 municípios, lixões a céu aberto, e que causam danos ambientais dos mais graves e, consequentemente, resultados catastróficos para a saúde pública. Está aí a proliferação dos urubus, isso aqui é o risco aviário, o CENIPA mostrou um relatório, CENIPA que é o Centro de Prevenção e de Acidentes Aeronáuticos, ele mostrou um relatório e mostrou que os riscos aviários em função dos urubus, em função de aves, ele é iminente, ele está por acontecer todos os dias e nós que voamos corremos riscos. Eu pessoalmente, o avião que eu voava em São Paulo, um determinado período, esbarrou, causou um strike lá com o urubu e ele teve que parar porque corria risco se continuasse o voo. Quem não se lembra do avião que pousou no rio Hudson, quando pássaros adentraram na turbina desse avião e teve que fazer um pouso forçado. Portanto, o risco aviário é muito grande. O chorume, vazamento do chorume, aliás, vazamento do gás metano, o chorume que é produzido, que adentra os lençóis freáticos, que adentra os rios e igarapés, presença de catadores, é desumano e nós precisamos tomar providências. As cortes de justiça e as cortes de contas precisam conversar mais, interagir mais e tomar providência contra esse problema, contra essa situação catastrófica dos lixões a céu aberto. A lei é de 2012. A lei até 2014, todos os municípios teriam que ter entregue os planos de gestão integrada de resíduos sólidos. E nós lá em 2010, quando iniciamos essas inspeções, essas auditorias, o único estado brasileiro que apresentou 100% dos planos de gestão integrada de resíduos sólidos foi o estado do Amazonas, porque o Tribunal de Contas agiu preventivamente e exigiu do gestor que ele cumprisse aquilo que está determinando a lei. E hoje, sequer a destinação final nós estamos conseguindo. 2014 encerrou o prazo, de 2010 a 2012, melhor dizendo, 2012 o prazo encerrado para os planos de gestão integrada, e 2014 para a destinação final. Enrolaram, e aí continuamos como dantes no quartel de Abrantes. Esse é o grande exemplo, é o grande perigo. E mais, eu posso dizer como é que os tribunais de contas podem interagir muito mais próximos aos tribunais de justiça. Esse aeroporto de Parintins foi fechado em função de uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público numa vara federal do Amazonas, e nós remetemos o resultado, o relatório dessa inspeção, e a decisão do juiz de fechar o aeroporto se baseou exatamente no relatório do Tribunal de Contas, que é um relatório técnico. Portanto, vejam como é importante interagir e vejam como é importante estarmos muito próximos uns dos outros. Aí eu vou adiantar, porque já me disseram que tem uns 5 minutos só. Vista do lixão, são algumas fotografias que vocês precisam
ver. Essa foi uma outra auditoria, como disse anteriormente, que nós fizemos em 2012, na questão do manejo florestal, nas áreas de reserva sustentável. Aí tem alguns resultados que, para vocês observarem, esse é o estado do Amazonas, e essas áreas em verde claro são as reservas estaduais. Nós temos mais de 50% entre reservas estaduais, reservas federais e áreas indígenas no Amazonas. Está vendo essa plaquinha aqui? Isso é ação de grileiro. Veja que placa grotesca aí. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, eu vou continuar daqui, porque tem muito mais coisa, eu tenho mais novidade para vocês. Então, vejam aí, nós temos aqui uma ação de grileiros, são uma placa falsa. Fazem como se fosse reserva de mercado para extração de madeira. Vejam o crime de lesa pátria que nós temos aí. Me perdoem a exacerbar na descrição e denominação dessas ações. Vejam o crime de lesa pátria que nós temos aí. Isso aqui é uma sede de unidade de conservação abandonada no sul do Amazonas. Outra auditoria, como disse anteriormente, que nós fizemos foi a auditoria ambiental no sistema de abastecimento público de águas. Ainda ontem o ministro Herman Benjamin tratou dessa questão de águas e eu tive a satisfação imensa de ter acesso à resolução, acho que 201, salvo engano, do CNJ, 201, me confirma ali, do CNJ, que trata exatamente de assuntos relativamente a questões ambientais, e lá está inserido essa questão de águas. E nós temos uma responsabilidade extremamente grande com relação a essa questão da água. Isso não é só porque se tem notícia do que está acontecendo em São Paulo, do que acontece há muitos anos no Nordeste, e isso pode acontecer e vai acontecer também no estado do Amazonas. Vai acontecer no país inteiro se nós não tivermos a precaução necessária para proteger os nossos recursos hídricos. E nós precisamos fazer isso, e é o desafio que nós precisamos fazer para o Poder Judiciário, para os tribunais de contas, para agirem de forma mais efetiva, para determinar o cumprimento das leis. Eu citei ainda há pouco a lei de resíduos sólidos, porque nós não podemos fazer a lei do faz de conta. Nós somos tribunais de contas para cumprir o nosso mistério. Portanto, nós fomos a origem, ao governo, que tem a obrigação de fazer, e fizeram. Fizeram porque nós nos antecipamos. E eu tenho falado em muitos estados acerca disso. Infelizmente, o que falta é que haja uma consciência coletiva, uma consciência maior de todos, para saber que aquilo vai estar acontecendo conosco, porque se nós não tivermos um tratamento de água condigno, nós vamos estar tomando banho com essa água, nós vamos estar bebendo essa água, os peixes vão estar contaminados com essa água. Aquela história de, não acontece comigo, eu estou aqui num apartamento muito bem e tudo mais, eu tenho pulso artesiano, eu faço análise, meu condomínio faz análise constante da qualidade da água, não tem coliforme fecal, tem absolutamente nada. Mas nós comemos peixe, nós utilizamos outras formas de abastecimento de água que acontecem aqui no Brasil e nas cidades. Nas nossas cidades, eu vou passar mais adiante, exatamente está aí os achados, um dos achados da auditoria, essa água meio amarelada, isso foi uma água colhida de um dos municípios. Nós tivemos em 17 municípios, Manacapuru, Novo Airão, aí está citado como exemplo, Quari, que é uma cidade que teve uma discussão enorme a nível nacional, tratando de pedofilia, que é importante você combater a pedofilia, mas está aí a cidade de Quari contaminando constantemente a população, os munícipes lá daquela cidade, que é uma das cidades, a segunda cidade maior do estado em termos de arrecadação de dinheiro. A notícia que eu quero dar para finalizar, pelo amor de Deus, me dê 5 minutos. Não se faz
planejamento estratégico sustentável, como eu disse anteriormente, sem que nós façamos análise de cenário. E quando eu disse lá, o artigo 225, ele remete a isso quando fala nas presentes e futuras gerações, a análise de cenário se dá com informação. Um dos aspectos para garantir a análise de cenário correta, para se estabelecer onde estão os problemas, exatamente na informação. E o que fez o Tribunal de Contas? Lançou, eu me tornei ouvidor do tribunal, eu sou ouvidor hoje, e lancei a ouvidoria ambiental, a primeira ouvidoria ambiental, eu acho até que não tem nenhum tribunal de justiça, para que nós pudéssemos colher essas informações. Aonde? Nos nossos jurisdicionados, nas câmaras municipais, onde a população tem acesso, e nas escolas públicas. Fazendo o quê? Recebendo informações sobre desmatamento, queimada, biopirataria, tráfico de animais silvestres, enfim, tudo aquilo que acontece no interior. Porque quem sabe disso é quem mora no Interlândia. E o que o Tribunal de Contas fez? Foi até o interior fazer auditorias, lançou, isso aqui é o lançamento da ouvidoria ambiental, e a gente anda disso aqui, ó, de barco, de aviãozinho monomotor, correndo todos os riscos possíveis, numa área de 1,5 milhão de quilômetros quadrados. Já fizemos 12 municípios de março até agora, aliás, e fizemos a implantação da ouvidoria ambiental em 12 municípios. Porque o que nós fazemos? Nós fizemos uma parceria com o Tribunal Regional Eleitoral. É aí que eu chego com vocês à conclusão de que essa parceria precisa ser constante, com informações. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas nos cedeu aquelas urnas antigas, de lona, que tinham histórias de prenhês, todos aqui já ouviram falar, é verdade. Muito boto, tucuxi, que comentavam lá no Amazonas, emprenhava as urnas para se eleger. Isso é história, isso infelizmente está registrado. E nós pegamos essas urnas, fizemos a instalação dessas urnas em câmaras municipais e escolas públicas. Essa aqui é uma escola com mais de 1.000 alunos do ensino médio. Mais de 1.000 alunos do ensino médio. Olha a arquibancada, de um lado e de outro lotada, porque a foto não pegou um ângulo. E nós fazemos essas palestras conscientizando os estudantes, conscientizando a população, porque também nós vamos, olha que eles participando, colocando as suas reclamações, informando. Em 12 municípios recebemos 1.407 denúncias com relação a desmatamento, com relação a várias situações, inclusive também a ouvidoria funciona do aspecto do controle social ambiental, na questão do controle dos recursos públicos, que é também nossa obrigação. E exatamente essas palestras ó, em escolas, em comunidades, inclusive comunidades indígenas, a logística, a mobilização da equipe para o cumprimento do cronograma de viagem, é tudo muito difícil, mas nós fazemos isso com gosto. Semana que vem eu estarei numa aldeia indígena, a aldeia dos Mundurucus, que a gente vai de barco até a cidade, 6 horas de barco até a cidade, mas não um barquinho não, porque se for barco daquele, o PPP, você passa a noite inteira e parte do dia. É um barco a jato, que anda 50, 60 km por hora, e de lá mais 1 hora de voadeira para chegar nessa comunidade indígena, para exatamente dizer, o poder público está aqui presente, porque é responsabilidade do poder público. E eles... Eu estive em Inhamundá recentemente, foram à Câmara Municipal, índios reclamar da extração de seixo ilegal no Alto Inhamundá. Vejam como é importante a participação da população. Bom, e eu para encerrar, queria colocar para vocês um sentimento que todos nós devemos ter, de proteção ao nosso ecossistema, aos nossos biomas, de proteção à floresta amazônica, de proteção porque a nossa vida depende de tudo isso, a nossa vida depende da destinação correta do lixo, a nossa saúde depende disso. E o poder público, nós, Tribunal de Contas e Poder Judiciário, temos a obrigação, o poder público tem a obrigação, e nós temos essa obrigação, de fazer com que as leis sejam cumpridas na sua essência e não correr atrás do prejuízo, e sim nos anteciparmos a eventuais problemas que podem acontecer. E eu quero dedicar a vocês, a cidade de Parintins, o Boi Garantido e Caprichoso, para que vocês possam, em junho, estar presentes, todos se
de preferência, estar presente nesse maior festival folclórico do planeta, em que o caboclo amazônico, o caboclo amazônida, mostra a sua arte e mostra que quer e vai sempre preservar a nossa floresta, o nosso ecossistema, o nosso meio ambiente. Vamos lá. O índio chorou, o branco chorou, todo mundo está chorando, a Amazônia está queimando, ai, ai, que dor, ai, ai, que horror. O meu pé de Sapema, minha infância virou lenha, ai, ai, que dor, ai, ai, que horror. Lá se vai a saracura correndo dessa quentura e não vai mais voltar. Lá se vai onça pintada fugindo dessa queimada e não vai mais voltar. Lá se vai a macacada junto com a passarada pra nunca mais voltar. Vamos brincar de boi, tá garantido. Matar a mata não é permitido. Vamos brincar de boi, tá garantido. Matar a mata não é permitido. Vamos brincar de boi, tá garantido. Matar a mata não é permitido. Pessoal, muito obrigado. Eu tenho aqui alguns... Coloque a última. Eu tenho aqui alguns CDs, não com essa filmagem, com outra. É uma coisa muito simplória, muito simples, para mostrar o programa de ouvidoria ambiental que eu gostaria muito que os tribunais de justiça, os tribunais de contas, todos pudessem implantar. Eu tenho alguns, não tenho muitos, tenho uns 6 a 7. Eu posso, ou seja, se for por tribunal, mandar para alguém, está aqui à disposição. Sorteia? Então eu vou ver quantos eu tenho ali para sortear, mas mais uma vez, muito obrigado a todos. Obrigado.